Para você precificar os seus produtos, você tem que seguir alguns passos. Então, pensar que de repente você vai no supermercado, aí você vai comprar lá seus ingredientes, por exemplo, gastou R$ 10, aí você vai vender por 20 e tá tudo certo, você está ganhando 100% em cima. Isso é um engano total e muitas vezes você pode até estar tendo prejuízo. Porque às vezes o preço que você está vendendo ali não paga todos os seus custos. E aí no final você está trabalhando ali, você está pagando para trabalhar. E aí você não vê lucro. Você vê o dinheiro entrar, né, mas você não vê lucro, porque você tem muitas despesas, muita conta para pagar. Então eu vou listar aqui para você 5 itens que você não pode deixar de fora na hora que for precificar o seu produto, de forma alguma. E em primeiro lugar, é claro, né, você tem os seus insumos, você foi ali no mercado, você comprou os seus ingredientes. É claro que a essa altura você já deve ter visto fornecedores, aonde tem o preço mais em conta, porque nem sempre todos os ingredientes a gente compra no mesmo local. Às vezes eu tenho fornecedores diferentes, ou às vezes eu posso ir em atacadão, em outros comércios varejistas e ter preços diferentes de determinados produtos. Então você comprou lá os seus insumos, então essa é a primeira coisa que você vai anotar ali. Não é a única, muita gente pensa que é só esse, não é a única. Aí em segundo lugar, você vai pensar nas suas embalagens. Embalagem entra tudo, rótulo, fita, sacolinha, tudo que você imaginar. Por exemplo, esses potes aqui. Então, quando eu vou calcular o preço desse produto, eu coloco o pote de vidro, eu coloco o rótulo que eu preciso fazer, tem também o tecido que vai na decoração, tem a fitinha, a cordinha aqui de sisal. Então, além disso, quando vai para o cliente, eu ainda tenho a embalagem, que é a sacolinha, ou então se vai pelo correio, eu ainda tenho a caixinha, aí eu tenho o bilhetinho que vai junto, então são as cartinhas. Então tem também todo um processo, por exemplo, o saquinho, o saco bolha para embalar esse produto para que não quebre o vidro. Então tudo isso eu preciso somar no valor da minha embalagem. Isso entra em custo, então eu penso em tudo que está envolvido nesse processo até chegar no cliente, então a experiência dele, como que é, ele vai chegar, vai abrir a sacolinha, ele vai abrir a caixinha, como que vai estar embalado isso, como que vai, quais os produtos que vai vir junto com ele, nós ainda temos um cartãozinho, então tudo isso faz parte da embalagem e é uma coisa que você precisa pensar na hora de você montar ali o custo do seu produto. Em terceiro é a sua mão de obra, né? Porque não vai aparecer pronto ali do nada a sua comida. Não, você tem o trabalho de ir buscar, ir comprar, né, no seu fornecedor. Aí você chega, você tem a parte de higienização, de limpeza, processar, cozinhar, montar. Então você tem várias coisas ali envolvidas no seu processo. Que você vai estar utilizando do seu tempo para fazer. Não sei quantas horas que você gasta ali por dia, por semana para fazer. Então, essa mão de obra, você precisa calcular. Então, eu não posso pensar assim, eu tenho um negócio, eu vou vender a X e tudo que sobrar, tudo que vier é meu salário, é meu. Não, é diferente o que é seu e o que é da empresa. Então, tudo que veio, tudo que entrou é da empresa e dele eu vou tirar o meu salário de mão de obra. Então, eu tenho o meu salário como se eu fosse uma funcionária normal e eu até posso depois programar, de repente, os lucros que sobrar da empresa para que eu tenha uma participação no lucro, que é o que a gente chama. Então, eu tenho que ter ali um caixinha, um fluxo de caixa na minha empresa, eu tenho que ter um controle. Então, o meu salário tem que ser fixo. Eu não posso pensar assim, eu sou autônomo, eu não sei quanto eu ganho, né? Muita gente fala isso, eu não sei quanto eu ganho. Cada mês ali é um valor, porque eu sou autônomo. Isso não pode existir. Então, nós somos autônomos, nós temos que ter o nosso salário fixo. O que vier a mais é caixa da empresa. Então, vai para fluxo de caixa,
vai para melhorar equipamentos, para melhorar o espaço, para aumentar. Então tem várias coisas ali que você precisa se programar. Então, em terceiro lugar, essa sua mão de obra. Aí, em quarto lugar, vem todos os custos que estão envolvidos na sua produção. Então, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho gás. Mesmo que você trabalhe na sua casa, você tem o aluguel ali do espaço que você está usando. Então, vamos supor, mas eu não pago aluguel. Tá, mas a casa é um ambiente para toda a sua família. Então, você está utilizando uma parte ali da sua moradia para servir de residência e que muitas vezes esse local ele precisa ser adaptado. Então você às vezes tem que colocar telinha, você tem que colocar uma porta que fecha ali aquele seu ambiente com tela para que não entre ninguém, para que não entre insetos. Você tem que fazer toda uma adaptação ali na estrutura, bancada, de repente, equipamentos novos que você precisa ter ali no seu espaço. Então você está utilizando um espaço que é de outras pessoas também. E se de repente você começa a crescer e precisa de um outro local, aí você vai precisar pagar aluguel. E como que você vai diluir depois esse aluguel que você vai começar a pagar nos seus produtos, né? Por que eu digo isso? Porque tem um cliente meu que ele fazia isso. Ele produzia na casa da mãe dele, então ele não pagava aluguel. E aí ele tinha um carrinho onde ele montava os lanches dele nos finais de semana, durante a semana à noite. Então ele não colocava preço de aluguel. Aí ele foi crescendo e precisou alugar um local. E ele queria saber como que ele ia fazer para diluir aquele valor de aluguel nos produtos dele. Então a gente teve que recalcular, fazer toda a análise ali e aumentar o preço do produto. Então, às vezes, o seu cliente ele não sabe, nossa, mas aumentou tanto assim, ele não sabe que antes você não colocava um custo ali de aluguel, por exemplo, e de repente você passou a ter, começou a pagar 2.000 de aluguel, 3.000 de aluguel, depende do lugar, a cidade onde você está. E esse custo vai elevar o preço do seu produto. Então, para que não dê um salto, o que você faz? Já dilui esse valor. Esse valor ele vai para o caixa, para o fluxo de caixa da sua empresa. Então, você tem que pôr tudo isso. Listar gás, listar o IPTU, de repente, do local que você está pagando. Então, todos esses custos, eles fazem parte do seu custo fixo. E aí você tem que somar todos eles. E além desses, você ainda tem custos com divulgação, você tem de repente custos com laudos laboratoriais, dependendo do alimento que você trabalha ali, às vezes você tem que mandar para análise, para um laboratório, então tem documentação, tem várias coisas envolvidas ali nesse processo, de serviços de terceiro também que você precisa, manutenção, tanto do local quanto dos seus equipamentos, reinvestir em utensílios. Então tem muitas coisas ali que você precisa ir somando, colocar em custos. Então se, por exemplo, eu penso que eu tenho um equipamento ali, um forno industrial, que não é tão barato, né? Então esse forno, ele exige uma manutenção, de repente uma vez por ano, e eu vou deixar para ter esse custo de uma vez só, para de repente pesar no meu bolso? Não, eu posso diluir esse custo ao longo dos 12 meses, então todo mês eu faço ali uma caixinha, né? E eu vou juntando esses valores para mim poder realizar a manutenção desses meus equipamentos. Então tudo isso também entra em custos. E em quinto lugar, entra a parte de lucros, como eu já mencionei aqui também. Você divide, tirou o seu salário, né? Pagou todas as suas contas. Então, tudo que sobra para a sua empresa, você vai dividir ali em partes. Então, eu costumo dizer o seguinte, divida então em 3 partes, né? Você pagou tudo, divida em 3. Uma vai para fluxo de caixa, uma parte. Outra parte você vai usar para reinvestir, melhorar seus equipamentos, aumentar o seu espaço, melhorar em algumas divulgações do seu negócio. E a terceira parte
você pode usar como participação nos lucros, é como se fosse uma comissão sua, além do seu salário. Então, a terceira parte você pode usar como isso. Isso é uma sugestão que eu estou dizendo. Então, você vai ter esse controle de todos os seus recebíveis, né? Ali, então você vai conseguir ver aonde está indo o seu dinheiro, né? Quanto está entrando, quanto está saindo, e você vai conseguir saber se você está tendo lucro com seus produtos, fazendo todos esses passos. Uma coisa boa também para você, quando você utiliza todos esses passos, faz a precificação correta, você consegue saber quanto você precisa produzir ali por dia para cobrir todos os seus custos. Então aí você consegue ver, calcular ali qual é a quantidade mínima que você precisa produzir e consegue calcular também qual que é a sua capacidade de produção no dia. Então você vai ter um número mínimo e um número máximo de produção. E aí com todos os seus custos você consegue estipular metas. Por exemplo, vamos supor que eu faça pão caseiro. E eu consiga, cada receita minha rende 3 pães. Então eu consigo fazer ali, em um processo, por exemplo, de 2 horas, 6 massas. Vamos supor, eu gastei a primeira meia hora, eu fiz a primeira massa, que me rende 3 pães, coloquei para descansar. Enquanto isso, eu vou fazer a segunda massa. Então na segunda meia hora, completando ali 1 hora, eu vou fazer a segunda massa, que vai dar um total de 6 pães. Aí eu coloco essa massa também para descansar. Aí eu volto para a primeira, que já descansou, meia hora, e aí eu vou modelar os meus pães. Modelei os meus pães, vai para descansar. Aí eu pego a segunda massa e faço a mesma coisa, eu vou modelar. Então, nesse processo, revezando entre uma receita e outra, que foram 2 receitas, eu levei o tempo de 2 horas. Então, vamos supor que eu trabalhe 8 horas por dia. Então, 8 horas, quantas receitas eu consigo fazer ali, né? Então, se cada receita me rende 3 pães, eu consigo em 8 horas fazer 24 unidades de pães. Ah, essa é a minha capacidade máxima, eu estando ali sozinha. Então, vamos supor que para cobrir todos os meus custos, já fiz todos os cálculos, eu preciso produzir 10 unidades por dia. Então eu sei que o meu máximo hoje, nas condições que eu tenho, por exemplo, eu estando sozinha, eu consiga produzir 24. Mas para pagar os meus custos, o meu mínimo é 10 unidades. Então eu tenho o mínimo e o máximo. Então aí eu consigo trabalhar com meta. Então minha primeira meta é produzir e vender as 10 unidades, que é para pagar todos os meus custos. Fiquei zerada, mas paguei. Então dessa meta eu vou estipular a outra. Por exemplo, eu vou para 15 unidades, depois eu vou para 20, até chegar em 24. Nesse momento eu já estou tendo lucro, né? Então a partir dos 10 eu já tenho lucro, eu já consigo fazer meu fluxo de caixa, eu já consigo ter um fôlego ali, melhorar minha empresa, melhorar meu negócio. Então eu fiz todo esse processo e aí quando eu começo a crescer, ter pedido mais que a minha capacidade máxima, aí eu já tenho que começar a pensar em contratar alguém para me ajudar, ou então em mudar o local, de repente um outro espaço maior, se o seu já não tem a capacidade. E para isso, você já vai ter um caixa, você vai ter ali um fluxo de caixa guardado para que você consiga também já começar a contratar pessoas, de repente ampliar ali o seu local, comprar mais equipamentos. Então aí você está começando a estudar o seu trabalho ali, criar estratégias para você ir crescendo. Então você percebe que é saber todos os números do seu negócio. Então, quando você faz esse controle, que muita gente acha chato, não faz porque acha difícil. Então, parece às vezes ser difícil quando você vai iniciar, como tudo na vida, né? Então, pra gente foi difícil começar a andar, foi difícil começar a falar. Então, tudo que a gente inicia, às vezes parece ser ruim, parece ser chato, parece ser difícil. Mas depois, com o tempo, você acaba vendo como é fácil, como
como isso vai ajudar o seu negócio a prosperar. Você vai conseguir ter mais liberdade financeira, não vai ficar tão preso ali, às vezes, na sua empresa, que a gente fica só trabalhando, envolvido no processo e não consegue fazer a parte da administração, e aí por isso que muitas vezes a gente não vê dinheiro. Então, todos esses passos que eu passei aqui para você é importantíssimo para que você consiga precificar o seu produto. E se você tiver alguma dúvida sobre isso aqui que eu estou falando, pode me escrever, pode me mandar mensagem que eu estarei te respondendo, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, dá um joinha aí, se inscreva no canal também e clique no sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo, tá certo? Então até o próximo vídeo.